Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso Esquenta Essencial, que nós vamos voltar para a essência das tecnologias que serão abordadas em uma aplicação muito mais do que uma aplicação full stack. Deixou o like? Eu sinto que você já deixou o like e eu queria compartilhar com vocês as tecnologias, né? HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next, Tailwind, React Native, Nest.js e banco de dados, tudo isso numa sequência de 10 aulas, uma por dia. Então fica ligado, se inscreve no canal, marca lá o sininho para ser notificado, para que você possa seguir toda essa série. Hoje nós estamos no vídeo 2, o vídeo de CSS, e nós iremos abordar alguns assuntos importantíssimos: seletores, integração de CSS com HTML. Nós vamos falar sobre Box Model, o modelo caixa, que é muitíssimo importante. Nós vamos falar sobre os displays, como você pode organizar os elementos na tela, com inline, o block, o inline block, flexbox. A gente vai falar muito de flexbox porque tanto para dispositivos móveis como para web, o Flexbox é central na forma como você organiza as telas da sua aplicação. Então a gente vai falar muito de Flexbox e também nós vamos fazer alguns exemplos de responsividade. Tudo isso com um foco muito claro para o desenvolvimento de uma aplicação que nós iremos desenvolver esse comércio eletrônico da Gamer.store. É uma aplicação muito interessante com front-end web, com uma versão mobile, com back-end, com banco de dados, com a integração de todas essas aplicações de uma forma inteligente para compartilhar as regras, tudo isso sendo feito dentro da nossa semana, e o link está na descrição para você se inscrever e não perder o evento. Então garante que você está inscrito no canal, passa esse vídeo para outras pessoas, deixa o like, compartilha, que eu tenho certeza que mais pessoas serão impactadas pela tecnologia. E no evento, se você preencher alguns requisitos simples de serem conseguidos, você pode concorrer a um super notebook, o Galaxy Book 4. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Agora nós vamos começar a nossa jornada do HTML. Pega aí o seu cafezinho para... Já tomei o meu, tá vazia a xícara. Para a gente começar a nossa jornada com CSS. A gente já falou de HTML, essa aqui é a segunda parte específica de CSS. Se eu abrir aqui, você vai ver basicamente o que é que nós iremos trabalhar nessa aula. Eu vou começar com seletores, que é a última pasta aqui. Depois nós vamos como integrar o CSS com HTML. Já vai mostrar aqui, mas eu vou mostrar aqui outras formas de fazer essa integração. Depois nós vamos falar sobre o modelo caixa, que é muitíssimo importante. Depois nós vamos falar do display. Gente, o display tem muito assunto importantíssimo também. Tanto modelo caixa, display e, por último, responsividade. São 5 assuntos chaves de como você vai trabalhar com CSS dentro do seu HTML. A gente já viu HTML ontem, já está no repositório as informações de HTML. Não mandei do CSS, assim que terminar a aula eu já atualizo o repositório. Então, se você está vendo esse vídeo, com certeza já deve ter CSS e outros conteúdos de acordo com a gravação. Então vamos lá, nós vamos começar a partir dos seletores. Lembrando que lá no HTML, quando a gente começou lá em elementos, eu comentei com vocês sobre o ambiente que a gente vai usar, né? A gente está usando aqui o Visual Studio Code. Eu ainda não vou precisar do Node.js, eu ainda não vou precisar do Postgre, e não necessariamente você precisa ter o Git instalado, mas eu vou usar esse plugin, ó, Open in Browser, e vou usar esse plugin aqui chamado ScaleDraw. ScaleDraw é exatamente onde está sendo exibido esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui é o ScaleDraw, o Open in Browser vai servir para eu clicar uma tecla de atalho, ele abrir uma página no browser. E se você quiser baixar esse código aqui do CSS juntamente com os outros vídeos do Esquenta, você tem a possibilidade de diretamente aqui no repositório clicar nessa opção Code e baixar um arquivo zipado com todo o código, mas a melhor forma com certeza é clonar um repositório através do GitHub. Então, dito isso, nós vamos agora entrar de forma mais específica nos nossos conteúdos de hoje, que são conteúdos específicos de CSS. Nós vamos começar falando sobre seletores,
E aí, basicamente, eu queria mostrar esse desenho para a gente entender qual é a ideia dos seletores CSS. Imagina que você quer aplicar, de certa forma, os seletores é como se você estivesse usando uma expressão em texto para que você seja capaz de selecionar um conjunto de tags a partir de um determinado seletor. Um seletor ele pode ser tão específico que ele encontra apenas um único elemento dentro do seu documento para aplicar um estilo, já que a estrutura do documento, o HTML é a estrutura, e o CSS ele vai trazer o estilo para dentro para dentro da sua aplicação, para dentro da sua página, tá? CSS é Cascade Style Sheet, né? Folha de estilo em cascata. E essa ideia de em cascata faz sentido porque a gente vai ver, inclusive, durante aqui o vídeo, você consegue ir aplicando os estilos, um caindo em cima do elemento, e você vai tendo esse somatório de estilos aplicados a um determinado elemento. Então, de um lado, quando você tem aqui o documento HTML, esse documento ele tem muito mais a ver com como se fosse o aspecto estrutural, ou a estrutura. Deixa eu ver se colocar aqui só uma fonte branca. Então, nós temos aqui ó, a estrutura, que seria a parte do HTML. Então, precisa ter essa página para que a gente possa aplicar estilo em cima de algo que foi estruturado através do HTML. E o CSS, você vai começar a aplicar os estilos utilizando essa ideia de seletores. Como que a gente pode, a partir de uma expressão em texto, selecionar um conjunto de tags, um conjunto de marcações para que a gente possa aplicar estilo nesses elementos. A gente vai começar a entender como funciona a anatomia de um trecho em CSS, que é diferente do HTML, e como a gente vai aplicar esses seletores para que a gente possa selecionar tags específicas. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. O primeiro seletor que eu quero trabalhar com vocês é o seletor de tag. Então eu vou abrir aqui um arquivo, tag.html. Se a gente quiser, a gente pode abrir esse arquivo index.html. Eu vou colocar aqui option B, que é exatamente a tecla de atalho. Se você tiver no Windows, provavelmente é o Alt B. Se você instalou esse plugin, né? O plugin, ó, Open in Browser, tá aqui ele. Esse plugin vai fazer. Se você clicar aqui, você vai ver a documentação dele, ele vai dizer qual é a tecla de atalho que ele vai fazer para abrir esse arquivo dentro do browser padrão do seu computador. Então, vou abrir aqui o arquivo index.html. Então, no meu caso aqui no Mac, né, Option B, ele vai abrir aqui esse nosso arquivo index, e a partir daqui eu consigo clicar em seletor de tag, ele vai abrir o nosso arquivo. Por algum motivo, quebrou, porque eu tirei aqui isso aqui estava no planejamento, eu esqueci de tirar aqui ajeitar o nosso link, né? Então, voltando, vou clicar aqui, agora sim, ele colocou aqui no seletor de tag. Vamos ver o que é que nós temos nesse exemplo aqui de tag.html. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu criei o meu documento HTML e eu usei a tag body, esse seletor. Isso aqui é um seletor. Vamos tentar entender primeiro um pouco da anatomia de um arquivo CSS. Se a gente for lá no nosso desenho, ó, eu vou criar aqui um outro desenho. Eu vou chamar de anatomia. Pronto. E aqui nós vamos criar um exemplo de anatomia do nosso CSS. Então vamos lá. Ó. Eu vou criar aqui um texto que vai ser exatamente o... E aí ele criou um texto aqui escuro, mas eu vou colocar a fonte clara. Ó. Vai ser o nosso seletor. E eu vou aumentar aqui para todo mundo conseguir ver. Nós temos o seletor. Eu vou definir, logo depois do seletor, uma abertura de chaves. Né? A chave ficou aqui meio estilizada, né, por conta da fonte, mas você tem a chave de abertura e nós temos aqui embaixo uma chave de fechamento. Então, essa é a estrutura de um trecho de CSS e você vai colocando um embaixo do outro para você compor os estilos da sua página. Beleza, vamos salvar aqui, vamos voltar lá para o nosso arquivo. Então, a gente tem um seletor,
nós temos uma chave de abertura e uma chave de fechamento. O que é que nós temos aqui no meio? Nós temos uma propriedade, eu vou pegar essa aqui como exemplo, vou trazer para cá. Então, background color seria uma propriedade. Vou colocar o separador da propriedade para o seu valor. Vai ser o 2 pontos, então já vou colocar os 2 pontos aqui dentro, ó. 2 pontos. Beleza. E vou trazer o valor lá do nosso exemplo. No caso aqui é uma cor, que é a cor preta, que a gente usou para colocar aqui. Então, essa cor é o símbolo hashtag 000, nome da cor, e aqui ponto e vírgula. Tá? Pronto. Então, nós temos aqui um exemplo de o valor e a chave, propriedade CSS, e o valor daquela propriedade que a gente colocou aqui. Da mesma forma, a gente pode pegar uma outra propriedade, como a propriedade color. Vou trazer para cá. Vou colocar logo aqui embaixo, ó, propriedade color. E aí, como você vai formatar, pode ser aqui, posso colocar aqui, dependendo de como ele formata aqui no computador. Ele está colocando do lado alinhado aqui para o lado esquerdo. Então, color, e eu posso pegar aqui essa cor preta e simplesmente colocar aqui, por exemplo, uma cor branca, FFF. Então, beleza. O que é que nós temos aqui? Nós temos, deixa eu pegar aqui eu acho que é aqui, library não. Aqui eu acho que tem o laser point, pronto. Aqui é o nosso seletor. É exatamente aqui que nós vamos definir uma sequência de caracteres que vai me dizer quantas tags ele vai querer encontrar a partir de vários tipos de seletores diferentes, alguns mais específicos, voltados para uma característica, outros mais abrangentes, que vai selecionar vários elementos e aplicar estilo naqueles elementos. Nesse caso especificamente da tag, nós colocamos um seletor de tag, que é o seletor body. Em outras palavras, se eu coloco aqui, por exemplo, o body, e bem aqui eu escrevo, ó, body, quer dizer que ele vai procurar dentro do meu HTML a tag body para aplicar a cor de background preta e a cor da fonte para ser branca. Então é como se a partir do seletor ele fosse lá na estrutura, lá no seu documento HTML e vai procurar no documento HTML exatamente a tag. Aí eu vou colocar a tag aqui nesse ponto, ó. Ele vai procurar exatamente onde no documento HTML tem a tag body, porque o seletor vai fazer exatamente isso. Ele vai lá e vai encontrar a tag body e tudo que tiver dentro da tag body ele vai aplicar a propriedade cor de background e a cor da fonte dentro do HTML. Então aqui nós temos desse lado o nosso CSS, que vai usar o seletor exatamente para encontrar a tag, e desse outro lado nós temos o nosso HTML que a gente viu na aula passada. Então, é dessa forma que ele vai conseguir linkar as duas tecnologias fundamentais da web. Nós temos de um lado a estrutura, que é o HTML, e do outro lado nós temos o nosso estilo, que no caso aqui do CSS. E a partir do seletor, ele vai buscar as tags. Ah, Léo, então eu poderia pegar essa mesma estrutura aqui, por exemplo, colocar, deixa eu só selecionar a estrutura completa. Pronto, pegar essa mesma estrutura, vou colocar aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha colocado um seletor aqui que vai ser a letra P, só apenas, por exemplo. Beleza? Se você selecionou um parágrafo e você agora vai querer aplicar esse seletor lá no seu documento HTML, aqui dentro do HTML ele vai procurar os parágrafos. Então vai ter um parágrafo P aqui, ó. Beleza? Aí eu vou eventualmente colocar aqui um segundo parágrafo e um terceiro. O que significa que agora esse seletor ele vai selecionar. Deixa eu criar de novo aqui essa seta. Ó. Ele vai selecionar, ele vai vir daqui, ó, para cá, para essa tag. Vai vir esse seletor vai ser capaz de pegar. Deixa eu só colocar aqui, pronto.
vai ser capaz de fazer a mesma coisa para essa outra tag aqui e a mesma coisa para a terceira. Então ele vai vir aqui, fazer o desenho aqui para a gente entender que o mesmo seletor conseguiu, coloquei foi uma linha, mas eu queria era uma seta. Então vamos lá de novo, desenhar. Beleza, pronto. E ele vai selecionar as 3 tags com exatamente o mesmo seletor. Aqui no caso do body, ele selecionou apenas um único elemento, já que nós só tínhamos um único body na nossa aplicação. Então, isso vai acontecer independente de qual seletor você utilize. Você vai ter flexibilidade para definir o tipo de seletor e quantos elementos eles vão dar matching, eles vão encontrar no seu documento de acordo com o tipo de seletor usado. Então aqui, ó, nós temos um seletor body que selecionou essa tag através do seletor. Agora eu vou usar um seletor para pegar um H1, por exemplo. E vamos supor que no H1 a gente coloque um background branco. Vou colocar aqui, ó, FFF e a cor do texto preta, para ser o contrário da página. Se a gente fizer agora isso, você vai ver que no nosso H1, que está ocupando a linha inteira, o background ficou branco, a fonte preta, mas o body da nossa página ficou com fundo preto e a cor branca. Então, por padrão, se eu vier aqui e colocar um parágrafo, isso é um teste, você vai perceber que esse texto aqui vai ser exibido branco exatamente porque dentro do body o nosso texto por padrão é branco. Então, se eu der um refresh, você vai ver que aqui ficou branco, só que no nosso H1 ficou o contrário. Então, nós temos um seletor de tag. Basicamente, você só coloca o nome da tag e o que tiver aqui dentro será aplicado como regra para como ele estilizar aquele elemento lá que você colocou. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de seletor que nós temos. O próximo seletor será o seletor de classe. Como é que funciona um seletor de classe? Vamos abrir aqui o documento, só para você ver. Ó. Nós temos no nosso documento, aí eu vou maximizar só para ficar bem claro para você o que é que está sendo exibido nessa página. Nós temos o nosso botão que vai para o Google e um botão voltar. Então, clicando aqui, ele... Acho que... Não sei se eu tinha colocado para de fato ele ir para o Google. Deixa eu ver. Ó. Não, os dois estão apontando para o mesmo lugar, né? Então, aqui vai ser https google.com. Léo, pera ainda. Eu lembro que na aula passada tu falou que o A representa um link. Exatamente, um A representa um link. Mas da forma como você exibe para o usuário, você estiliza da forma que você quer, né? Por exemplo, nesse caso, nós estamos estilizando como se fosse um botão. Então, agora se eu der um refresh, aqui vai para o Google, porque ele está apontando para uma página externa, e aqui ele volta para a nossa página lá dos seletores. Então, eu posso clicar aqui para a gente ver os nossos 2 botões sendo exibidos na tela. Vamos entender o que foi feito do ponto de vista de seletor. Quando nós utilizamos essa propriedade chamada classe ou class, e aqui eu posso colocar mais de uma classe separados por espaço. Então, ó, aqui é uma classe chamada botão, aqui é uma classe chamada vermelho. Se eu for lá e coloco a classe azul nos 2 botões, você vai ver que os 2 ficarão azul, e se eu colocar aqui vermelho, os 2 ficarão vermelhos. Então, uma classe, normalmente você usa quando você quer pegar o mesmo grupo de propriedades do CSS, o mesmo conjunto de estilos, e aplicar isso a vários elementos diferentes. Como é que a gente vai usar um seletor de classe? Um seletor de classe sempre começa com um ponto antes. Lembra que o seletor de tag é basicamente o nome da tag, sem ponto, sem vírgula, sem nada antes. É o nome da tag, pronto. Já um seletor de classe, ele é um seletor que começa com um ponto. Então, quando eu coloco ponto dark, ou então para colocar tudo em português, né? Ponto escuro. Aí eu vou lá e coloco aqui, ó, que o body da minha página vai usar a classe escuro. Então, usando a classe escuro, o background fica escuro, né? Se eu colocar aqui um nome diferente, 2S, não tem problema não ter essa classe. O fato é que ele não vai mais aplicar e a nossa página vai ficar branca, com fundo branco.
mas quando você tem, de fato, uma classe com esse nome e você criou aqui um conjunto de propriedades, que nesse caso foram 3 propriedades, ó, background color, que é a cor de fundo de background, você colocou a cor da fonte e eu coloquei aqui um espaçamento que depois a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente no modelo caixa. Então, essas 3 propriedades foram aplicadas estão associadas a essa classe chamada escuro, e você pode aplicar essa classe onde você quiser. Então, por exemplo, não quero aplicar essa classe aqui no body, eu quero aplicar essa classe no meu botão. Então, se você pode aplicar aqui, o que vai mudar consideravelmente a forma de exibir o botão, porque você pegou aquela classe e aplicou no elemento botão. Não tem problema, só vai ficar estranho, digamos assim, né? Mas eu posso voltar o botão vermelho e a classe escuro para cá. E se você quiser pegar essa mesma classe e aplicar em todos os elementos, também não tem problema, você pode aplicar mais de uma vez, o que nesse caso não vai ficar um elemento escuro dentro do outro, então não vai destacar, digamos assim, os nossos elementos. Então vou voltar aqui, ó, para ficar botão e vermelho. Assim como uma classe pode ser aplicada a vários elementos HTML, um elemento HTML pode fazer referência a várias classes, que é o que está acontecendo aqui no nosso botão vermelho e botão azul. Então, a forma de agrupar essas propriedades, o que é um botão para mim? Ele vai ter uma cor do texto branca, ele vai ter um padding, né, que é um espaçamento, não vai ter borda, ele vai ter aqui um raio nas pontinhas do botão, né, aqui nessa curva vai ter um raio de tantos pixels, ele não vai ter o texto sublinhado, então eu coloquei nenhum tipo de decoração no texto, o tamanho da fonte vai ser esse, quando o cursor ficar em cima do botão, ele vai aparecer um pointer, né, como se fosse para clicar. Então, ó, eu estou aqui fora com o cursor do mouse normal, quando eu chego aqui, ele vai ficar com essa mãozinha para deixar claro que é algo que pode ser clicado. Então, tudo isso pode ser feito dentro do CSS. Tá? Aqui, o vermelho, eu só coloquei a cor de background, e o azul, só coloquei também a cor de background para complementar. Ou seja, essa ideia de cascata é você colocar um estilo que vai ser aplicado, aí você colocou um outro estilo que vai ser aplicado junto desse, vai como se fosse uma cascata de propriedades, e aí ele vai usar as propriedades que fizerem sentido. Vai chegar um momento que você pode eventualmente ter um conflito. Como assim, Léo? Você pode querer aplicar a cor vermelha e a cor azul aqui. Então, se eu pegar esse azul e colocar aqui, ó, logo depois, aqui há um conflito. Você está alterando a mesma propriedade com valores diferentes. Vai acontecer o quê? Um erro? Não. Ele vai simplesmente aplicar uma regra e vai colocar esse valor. No caso, ele aplicou a última classe CSS que você colocou, é a que vai ser aplicada. Se você colocar o azul antes do vermelho, o que vai acontecer é que o botão vai ficar vermelho, tá? Ele acabou não ficando, né? Por algum motivo. Mas aqui acho que tem a ver com a ordem aqui, né? O azul veio por último. Então não é a ordem aqui embaixo. Então aqui embaixo você pode manter a mesma ordem. É a ordem aqui que o elemento apareceu no CSS. Então se o vermelho ficar por último, agora sim ele vai aplicar o vermelho, porque ele veio por último. Mas nesse caso, o ideal é que você não caia nesses conflitos e a gente possa definir o que é prioridade através de um outro conceito que eu vou mencionar um pouquinho mais lá na frente. Então, nós vimos duas formas, dois modelos de seletores, o seletor de tag e o seletor de classe. Lembrando que o seletor de tag aplica para todas as tags da sua aplicação. Então, por exemplo, se você colocasse que toda tag A representa um botão, então eu poderia tirar aqui, ó, o botão, poderia tirar o botão. Aí você vai ver como vai ficar o resultado, ó. Vai ficar dessa forma aqui, que seria o estilo padrão de uma tag A, com essa linhazinha embaixo. Mas se você vier aqui e mudar o seletor de botão para colocar o seletor A de link, todo o link da sua aplicação agora vai ter esse visual aí parecendo um botão. Se você quiser fazer dessa forma, é uma possibilidade. Qual é o problema você colocar um seletor de tag? É porque um seletor de tag, ele é muito geral.
ele acaba abarcando muitas coisas na sua aplicação e é possível que em alguns cenários você queira ter um link parecendo com um link mesmo, e não com um botão. Então, quando você coloca um seletor como esse de botão, você acaba tendo um nível de especificidade um pouco maior e você consegue escolher exatamente quais são os links que você quer que pareçam com o botão. Ah, eu quero que esse aqui, para ir para o Google, ele pareça com o botão. Já esse outro aqui eu não quero. Então você tem essa flexibilidade de escolher exatamente qual é o link que parece com o botão e qual é o link que não parece, porque com a classe você acaba tendo mais flexibilidade. Se você analisar qualquer código HTML, se eu entrar aqui no GitHub, clicar aqui em inspecionar, você vai ver a quantidade de atributos chamado class que vai existir dentro de um documento HTML. Ó. O TR tem class, o TD tem class, essa div tem class, o outro TD também tem class. Você pode ir procurando aqui, ó, div, class aqui, ó, div, praticamente, né, eu quase que enganchei aí, mas praticamente a maioria das tags acabam tendo um tipo de estilização utilizando classe por se tratar de um tipo de estilização bem flexível, porque uma tag pode ter várias classes e uma classe pode apontar para várias tags dentro da sua aplicação, tá? E aí, eu acabei não comentando, mas dentro de um documento HTML, a gente vai comentar um pouquinho na próxima sessão, nós temos a tag style e tudo que eu coloco dentro da tag style já tem uma forma diferente de escrever. Claramente você percebe que o HTML tem um jeitão de escrever e o CSS tem uma outra forma de escrever, ou seja, você está integrando essas duas linguagens que são aí, que andam de mãos dadas e que uma colabora com a outra, né? Uma trazendo a estrutura e a outra trazendo o estilo. Então nós vimos aqui o segundo tipo de seletor, que é o seletor de classe. O terceiro é um seletor mais específico, é um seletor de ID. Quando você cria um determinado elemento, tá? E esse elemento você coloca o ID, que quer dizer identificador, o correto é você ter um ID que não se repita dentro de uma mesma página. Eu tenho 10 páginas diferentes. Na primeira página eu coloquei um ID chamado conteúdo. Na 10ª página eu coloquei também um ID chamado conteúdo. Não tem problema, porque são páginas diferentes. Mas quando você tem uma única página, é para esses elementos, esses IDs, serem únicos. Está aqui, ó. Define, melhor dizendo, um identificador único. Então, quando você usa um ID, você quer definir um identificador único naquela página. Então, nesse caso, eu criei um link, aqui uma tag A, que é um botão do WhatsApp. E eu só tenho um único botão do WhatsApp na minha aplicação, que vai ficar num canto específico da aplicação. Então, nesse caso, aí sim, eu optei por colocar um ID. Léo, poderia usar class? Poderia, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para a sua aplicação. Mas eu estou mostrando como uso o ID, e o ID basicamente é um seletor que começa com um hashtag. Da mesma forma que o ponto aponta para a classe, o hashtag, o nome, então esse nome aqui, ó, que vem logo depois do hashtag, WhatsApp-botão, é exatamente o nome que eu vou colocar aqui dentro. Note que aqui não tem hashtag. Lá no CSS tem, porque o hashtag diz que ele vai procurar um elemento que tem aquele ID que você colocou dentro do CSS. Tá? Então aqui eu apliquei essa regra para o A, aqui, que é exatamente onde tem um botão, e dentro do botão eu tenho uma imagem. Lembra que a gente viu a tag de imagem lá no curso de HTML, na aula de ontem. Tá? Então nós temos uma imagem. Essa imagem também foi estilizada aqui, ó. Léo, o que é isso? Tu colocou como se fosse um seletor de ID juntamente com um seletor de tag. Exatamente. O que eu estou dizendo aqui é que dentro desse elemento que tem um ID WhatsApp-botão, dentro desse elemento vai ter um elemento do tipo imagem. E essa imagem que está dentro do botão do WhatsApp vai ter a largura de 35 pixels e a altura de 35 pixels. Ou seja, eu estou usando aí uma composição de um seletor de ID juntamente com um seletor de tag
para selecionar. Se a gente abrir essa página, você vai ver que nós temos uma página em branco, mas aqui na pontinha, ó, fixado nessa ponta, nós temos o nosso botão do WhatsApp, de tal forma que se eu clicar aqui, ele vai para uma página que não existe, mas se tivesse, por exemplo, aqui configurado um número específico, ele iria tentar falar com aquele número, ou se você colocar aqui uma URL válida do WhatsApp, tá? Como eu coloquei o target blank que a gente tinha visto, ele abre uma nova aba na sua aplicação. Então, clicando aqui, ó, ele vai abrir uma nova aba para, eventualmente, integrar com algum link aí de WhatsApp da sua empresa. Beleza? Só para mostrar um exemplo de ID. O próximo exemplo seria de atributo. Vou passar mais rápido. Basicamente, essa é a sintaxe de um atributo. Quer dizer que qualquer tag que tenha um atributo chamado lista, ele vai aplicar essas regras de CSS. Léo, o que são essas propriedades? Display, calma, a gente vai ver daqui a pouco. Eu estou focando especificamente na parte do seletor, que é essa parte que vem antes da abertura e fechamento das chaves. Ou seja, eu quero qualquer link que tenha a propriedade href. Aí aqui já são seletores mais avançados que a gente acaba não usando com muita frequência, tá? Mas aqui é um seletor que começa com HTTPS, ele vai aplicar um estilo. Esse aqui que termina com .pdf, vai aplicar um outro estilo. Esse aqui que contém a palavra contato, e aí dentro da URL. Então ele vai aplicar estilos diferentes de acordo com o conteúdo de uma determinada propriedade, determinado atributo. Então você percebe que você consegue criando seletores mais complexos para você conseguir exatamente selecionar o elemento que você quer. Normalmente, a gente acaba simplificando, utilizando classes e não necessariamente utilizando seletores complexos como esse tipo de seletor aqui, beleza? Então, se a gente abrir para ver o conteúdo, ó, nós temos aqui o seletor de atributos, nós temos aqui um botão verde, um outro botão vermelho, um outro de contato e um outro de link inseguro, todos eles baseados aqui no tipo de seletor que a gente tem, ó. Esse aqui por padrão, href, mas se começar com HTTPS, fica verde, como esse aqui. Se terminar com PDF, fica vermelho. Se tiver contato, fica dessa cor. Então, ele vai aplicando de acordo com a necessidade. Se a gente olhar aqui, ó, olha que interessante. Eu criei uma propriedade que eu defini, pode ser lista, pode ser blá, blá, blá. O fato é que se eu coloco aqui a propriedade blá, 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 por exemplo, você vai ver que agora ele meio que colocou tudo junto ali, ficou meio estranho a forma de mostrar. Mas se eu for lá e definir, ó, procure dentro do meu documento qualquer tag que tenha essa propriedade blá, blá, blá. Então ele vai lá procurar e vai aplicar o estilo que a gente tinha colocado. Beleza? Então aqui é uma outra forma que você tem de linkar, né, através dos seletores, fazer essa ligação, esse match, esse encontro entre as tags do HTML e o estilo que você colocou dentro do CSS. Além de atributo, nós temos aqui a questão do conflito, que eu já comentei e eu quero falar um pouquinho mais para vocês agora. Ó. Então, o que é que acontece? Aqui, que é isso? Beleza. Nós temos aqui um conflito, no caso, nós temos um botão que tem um destaque e tem um botão de comprar. O botão de destaque mexe na cor, na borda e no peso da fonte. O de comprar mexe na mesma propriedade, ó, na cor, aqui eu estou mexendo na cor, e mexe também na borda, e aqui eu estou mexendo na borda. E aqui nós temos o raio 5 pixels, aqui nós temos uma fonte bold. Mas duas propriedades geram aí conflito. Então, nesse caso, vamos ver o que é que ele está aplicando aqui, ó. Então, ele está aplicando o verde. Por que ele está aplicando o verde? Porque o verde vem depois do vermelho. Mas se eu colocar o verde para cá, antes, aí o que vai acontecer, só formatar aqui o documento, o que vai acontecer é que ele vai aplicar o vermelho diferente do verde, exatamente por conta da ordem. Porque eles têm exatamente o mesmo nível de peso na hora de aplicar, porque os dois são classes. Aqui é classe e aqui é classe. Vamos lá. Aqui tem um link que eu coloquei chamado calculadora. Ele vai abrir uma calculadora
CSS de especificidade, ou seja, quando você, deixa eu fechar aqui essa propaganda, quando você coloca aqui, ó, por exemplo, eu vou apagar aqui esses dois e vou colocar uma classe. Aí ele coloca aqui os pesos, ó, o ID tem um peso maior, depois classes, atributos e pseudoclasses, depois elementos e pseudoelementos. Se eu coloco que um determinado seletor é ponto destaque, ele vai ter um ponto 0, 1, 0, como se valesse 10, tá? Mas eu coloco no outro um seletor do tipo botão, o botão vale 0, 0, 1. Quem é maior? Esse aqui ou de baixo? Claro que esse aqui é maior, ele tem uma especificidade maior. Então, nesse caso, se tiver uma propriedade dentro de destaque que conflita com a propriedade dentro de botão, o que vai prevalecer é o que tem um número maior ou nível de especificidade maior. Vamos testar isso, ó. Eu coloquei o destaque para ficar depois, ou seja, o vermelho vem depois. Se você olhar aqui no nosso caso, ele está usando o botão vermelho baseado nessa classe aqui de destaque. Entretanto, se eu coloquei aqui, ó, isso aqui é uma tag A, e eu colocar isso aqui para ser uma tag A, quem é maior? O comprar ou a tag A? Quem tem o maior nível de especificidade? Nesse caso, quem tem a maior especificidade é a classe. A classe vale mais. Se você colocar o cursor aqui em cima, ó, selector specificity, né? Especificidade, ó, é 0, 1, 0. E o A, se eu colocar aqui embaixo, ó, é 0, 0, 1. Então, esse nível de especificidade, ele é menor do que o comprar, ou seja, mesmo que o A venha depois, o que vai acontecer agora é que o botão vai ficar verde. Aí ele acabou aplicando aqui no A, porque isso aqui também era um link, tá? Acabou pegando mais tags do que deveria. Mas o fato é que aqui não teve conflito exatamente por conta do nível de especificidade. Uma outra forma de fazer, aqui, ó, especificidade 10, né? 0, 1, 0 e especificidade 10. Se eu for lá e colocar que além de ter uma classe comprar, eu tenho que ter uma tag, ou seja, aqui quando eu coloco um espaço, eu estou dizendo que vai ter algum elemento com essa classe dentro da tag A. Quando eu coloco junto, eu estou dizendo que eu quero uma tag A que tem a classe comprar. Está até colocando aqui em cima, ó. Se eu colocar o cursor aqui, ele colocou, ó, uma A que tem a classe comprar, né? Ele está até me ajudando aí a interpretar o que esse seletor diz. Esse seletor vale 11, esse aqui vale, o de baixo, vale 10. Qualquer elemento que tenha a classe destaque. E aqui ele vai acabar aplicando a especificidade maior de acordo com essa soma, né? Por exemplo, se você coloca um ID, como por exemplo, hashtag comprar, e aqui você tem uma classe e você pega o comprar como sendo o ID desse elemento, você vai ver que mesmo a classe ela aparecendo depois, você vai aplicar o ID e ele vai ter prioridade com relação a uma classe CSS. Se eu der um refresh aqui, você vai ver que o botão claramente volta a ser verdinho, porque nós temos uma prioridade maior. Aqui nós temos um seletor que vale 100 e o outro aqui de baixo vale 10. Então, essa questão das especificidades é importante você considerar para saber qual classe CSS será aplicada, quais propriedades serão aplicadas de acordo com o nível de especificidade. Então aqui você pode brincar, né, colocando, sei lá, mais de uma classe, colocando, por exemplo, uma tag juntamente com uma classe. Aqui eu posso colocar um ID, né? Por mais que aqui eu tenha uma tag juntamente com uma classe, só vale 11, e aqui embaixo, sendo um ID, vale 100, ou seja, vale mais. E aí se você colocar, ó, sorte, né, ordene por especificidade, ele vai trazer, ó, o botão aqui para cima exatamente porque ele tem um maior nível de especificidade. Então você pode duplicar, criar outras classes e eventualmente você pode ir fazendo aí os testes. Inclusive tem um pacote do NPM que trabalha com essa questão de especificidade. Eu nunca usei, mas está aí a dica para que vocês possam entender como isso funciona.
Beleza? Então entendemos um pouco como funcionam os conflitos e também entendemos como funcionam os seletores CSS, que é um tema fundamental para a gente entender sobre CSS. O próximo assunto vai ser integrando HTML, que é um tema rápido. Basicamente, nós temos algumas formas de integrar HTML. Eu vou abrir essa página só para você ver, ó, tá aqui a página com fundo, uma sombrinha aqui, ó, do lado, como se fosse um card, né, bem bonitinha. Mas se você tira essa linha ou comenta essa linha aqui e você dá um refresh, isso aqui é uma página HTML, a estrutura da página. Essa é a estrutura e quando você vem aqui e descomenta essa linha, você vai ver que ele vai aplicar o estilo, você tem esse resultado final. É gritante a diferença. O que é que tem dentro desse arquivo? Basicamente, nós temos classes CSS, ó, aplicando aqui uma classe com um seletor de body, aqui um seletor de tag, melhor dizendo, aqui um seletor de classe, um seletor de tag, um seletor de tag, um seletor de classe e um seletor de classe com essa opção do hover. Quando aqui você tem uma pseudoclasse, que é exatamente quando você passa o cursor por cima, ele vai ter um comportamento baseado em alguma ação do usuário. Então, quando você coloca o cursor em cima, você percebe que a cor do botão fica um pouquinho mais escura, exatamente por conta desses dois pontos hover. Ou seja, ele vai aplicar uma mudança de cor quando o cursor do mouse passar por cima desse elemento que tem a classe botão. Então, olhando o HTML, eu mostrei aqui 3 formas de você integrar HTML com CSS, que é a primeira forma foi dentro de um documento HTML, você tem a tag style, que está dentro do head, dentro do documento HTML, você tem o style e aqui dentro você pode ir colocando as classes CSS que você quer aplicar na sua página. A outra forma é você ter um arquivo externo. Então, nesse caso, você separa em arquivos diferentes o estilo da página utilizando aqui um link. Então, a partir do link, você consegue referenciar uma página diferente. E a terceira e última forma é você usar o atributo style diretamente dentro de uma tag. Tá? Então, você pode dizer, ó, especificamente para esse H1, ele vai usar o font size 2.2 rem, que é uma medida relativa. Então, ele vai aplicar esse tamanho aqui, baseado naquilo que eu coloquei aqui. Se eu colocar 4.2 rem, você vai ver que o tamanho da fonte vai aumentar bastante, ó, ficou bem maior, exatamente por conta dessa mudança que eu coloquei diretamente na propriedade. Da mesma forma que você tem a classe apontando para elementos lá no CSS, né, as classes no CSS, o estilo, você coloca as propriedades diretamente dentro desse par de aspas duplas, tá? Então, você pode colocar mais de uma, por exemplo, color, 2 pontos, aí eu posso colocar aqui uma cor vermelha, que é o F00, ponto e vírgula. E aí você vai ver que agora ele vai aplicar a cor vermelha para a nossa tag aqui. Você pode, inclusive, aqui uma dica do VS Code, clicar na cor e selecionar uma cor diferente que ele vai aplicar aqui. E o legal é que você pode, clicando aqui nessa barra de cima, você pode trocar do formato Red, Green, Blue, que é o formato RGB escrito, para no formato hexadecimal. Você clica e ele vai mostrar uma outra forma de representar essa mesma cor. Tá? A gente não vai entrar muito no detalhe da cor, como funciona e tal, mas é algo bem simples que é possível você seguir aí em outros tutoriais no YouTube, né? Mas o fato é que ele mudou um pouquinho a cor, exatamente por conta disso. A gente pode mudar bastante a cor. Basta você mexer aqui no espectro, ó, vou selecionar essa cor verde aqui, por exemplo, ó, verde um pouquinho mais aberto. Cliquei na cor, ele já alterou a cor aqui, e se eu der um refresh, você vai ver, preciso só salvar o arquivo, dando refresh, você vai ver que agora nós temos a cor verde. Eu vou tirar essa propriedade, não me interessa para esse caso. Vou voltar aqui a fonte para 2.2 rem, para ficar um pouquinho mais interessante o nosso visual, mas o fato é que você consegue integrar o CSS de 3 formas. Ou uma tag style dentro do HTML, ou usando a tag link para referenciar um arquivo externo, ou você pode usar a tag style para estilizar de forma mais específica uma
determinada tag dentro do seu documento. Beleza? O ideal, eu diria que o preferencial é você criar um arquivo externo para você separar bem os dois estilos, as duas linguagens, né? Você tem um arquivo HTML e um outro arquivo CSS. Beleza, nós falamos sobre seletores, nós falamos sobre integrando HTML, agora nós vamos falar sobre o modelo caixa, que é extremamente importante. Para isso, eu fiz aqui um desenho para a gente entender o modelo caixa e é legal você entender o modelo caixa, você pode entender até mesmo no browser, tá? Ó, se eu abrir o nosso exemplo aqui de modelo caixa e eu abrir aqui o browser, ele vai mostrar aqui a caixa. Se você clica aqui com o botão direito e pede para ver o código-fonte, você vai ver o código-fonte não, pede para inspecionar, melhor dizendo, ó, vou inspecionar, inspect, você vai ver que aparece o modelo caixa aqui. Então, em cima desse elemento que foi selecionado, que é essa div que representa uma caixa, tanto a de cima como a de baixo, você pode fazer a mesma coisa. Aqui você vê, ó, o que é o conteúdo, aí ele vai selecionar apenas o conteúdo. Agora eu quero que ele selecione o padding. Aí você vai ver, ó, que ele selecionou exatamente a parte amarela ali, juntamente com o conteúdo, ou seja, de cada lado, em cima tem 30 pixels, do lado direito tem 30 pixels, embaixo 30 pixels e do lado esquerdo 30 pixels. Agora eu vou selecionar a borda, aí ele vai selecionar também a borda, ó, mudou de cor, exatamente porque selecionando aqui ele vai aplicar lá no nosso HTML. E a margem de 50, se eu colocar aqui, você vai ver que ele vai selecionar a margem também lá fora, mostrando exatamente a margem de 50 de todos os lados do nosso componente. Ou seja, conteúdo, o espaço interno antes da borda, ou seja, para dentro da borda, a borda do elemento e o espaço externo fora da borda. São esses os elementos que nós temos aqui no nosso Box Model. Ele é tão importante que até o browser faz questão de mostrar o Box Model de uma forma visual para você entender exatamente que todos os elementos do HTML, eles representam, de certa forma, uma caixa. Por mais que você possa colocar um círculo curvado, ele ainda assim representa uma caixa. Por mais que você possa ter um elemento em cima do outro, ele ainda assim representa uma caixa, ou seja, tem ali um box, né, que é exatamente o nome caixa em inglês. Então, coloquei aqui, ó, nós temos o conteúdo, que é a parte interna. Você define um espaço tanto para cima, como nas laterais, como embaixo. Você pode ser específico. Eu quero que tenha uma margem só embaixo, só em cima, só nas laterais, nesse sentido aqui horizontal, só em cima e embaixo. Você pode definir da forma que você quiser, mas o padding é como se fosse um espaço dentro do elemento, porque a borda ainda está para fora, né? Ou seja, um espaço para dentro da borda. Aí você tem a borda que eu marquei aqui de vermelho, é exatamente essa parte aqui, a borda. Coloquei a borda de cima um pouquinho mais grossa do que as outras, só para colocar o texto aqui. E nós temos, aqui a margem, que é exatamente o espaço entre os elementos, ou seja, o elemento e o seu vizinho. A margem é como se já estivesse fora do elemento e o padding é dentro do elemento, separado exatamente pela borda. Então aqui é um modelo caixa e é bem simples. A minha sugestão é que você possa explorar, você possa abrir o elemento, clicar com o botão direito, pedir para inspecionar, selecionar aqui você vê o HTML, ó, de forma bem simples, ó, a div, que é o container, e você vê aqui a div que representa uma caixa, usando uma classe CSS. E a partir dessa caixa você consegue inspecionar e ver as medidas, e você consegue também lá no código trocar um pouco as medidas. Por exemplo, ó, vamos lá. Aqui, ó, essa ideia de cascata, né? Eu coloquei uma classe CSS chamada caixa e coloquei uma classe CSS somente para aquilo que é spam. Tá? Aqui tem um spam dentro, melhor dizendo. Então, nessa parte, ele vai colocar dentro do spam a cor azul, exatamente porque o spam, dentro da minha caixa, representa o conteúdo. Então, para diferenciar a cor, eu usei um seletor de classe e um seletor de tag para especificar a cor do nosso elemento, né, com uma especificidade maior. Então vamos lá. Ó. Aqui você pode, por exemplo, substituir, em vez de colocar
uma margem de 50, você pode colocar uma margem top de 50 pixels, você pode colocar uma margem bottom de 20 pixels, pode colocar uma margem left de 15 pixels e colocar uma margem right, por exemplo, de 60 pixels. Ou seja, você colocou margens diferentes para você testar, ver como é que fica aí o resultado do seu elemento. Então, nesse caso, ó, se a gente olhar, você vai ver ó, que a margem está aqui selecionada, ó, 15 de um lado, 50 do outro, 60 do lado direito e 20 aqui embaixo. Ou seja, você pode ter margens diferentes e olha que ali ele pintou e mostrou exatamente o que está acontecendo com relação à margem, tá? Aí se você selecionar o elemento de baixo, o Inspecting, ele vai mudar para o elemento caixa de baixo e você também vai ter como inspecionar e entender exatamente o que está acontecendo aqui no nosso modelo caixa. E pode experimentar, né? Você tem a largura da caixa, 300, a altura ele está definido pelo tamanho do elemento. Você pode comentar, ó, command barra, tá aqui um comentário em CSS, né? Barra asterisco, asterisco barra. Você pode descomentar isso. E se você não tiver margem, ele vai simplesmente colocar a margem zerada e ele vai grudar as duas caixas. Por quê? Porque nós não temos margem em nenhum dos dois elementos. Quando a gente vai lá, descomenta aqui, ele vai dar um espaçamento entre os elementos aqui, beleza? Aí você pode perguntar, Léo, tá estranho aqui, e aí você pode ter essa dúvida, que é o seguinte, olhando para o elemento, deixa eu ver aqui qual dos dois eu estou selecionando, de baixo, você vê que tem um espaço de 50 pixels, então ele está mostrando exatamente 50 em cada lado, e se você olha no elemento de cima e coloca aqui, você vai ver que ele, deixa eu só selecionar aqui, Inspect, vou selecionar aqui a caixa, você vai ver que também ele tem uma margem de 50 em todos os lados. Por que que no meio ele não somou os 50 pixels da caixa de cima mais os 50 pixels da caixa de baixo e ficou com 100? Porque nesse caso ele usa um conceito chamado Margin Collapse. É como se ele colapsasse as duas margens na mesma posição, e ele vai pegar a maior e colocar ali no meio para diferenciar os dois elementos. Se tivesse na lateral, aí essa margem iria uma somar com a outra. Quer ver? Aqui no nosso body não, container, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou colocar um display flex, a gente vai já entender o que é o display flex. E acho que com isso seria o suficiente. Vamos tentar aqui, ó. Pronto, ó. Agora ele colocou uma do lado da outra, aí você vai ver que nesse caso, ó, eu vou colocar aqui, uma tem 50 pixels, já há um espaço aqui prontinho, né? Aqui nesse lado, 50 desse lado e 50 do outro, já que esse outro conteúdo também, aqui, que é a nossa outra caixa, também tem 50 pixels, e aí ele não colapsou quando foi no eixo da linha, né, no eixo horizontal. Já no eixo vertical, ele tem esse comportamento de colapsar as duas margens ali, uma em cima da outra. Esse é um comportamento do browser. Se você procurar aí no Google Margin Collapse, você vai ver que esse é um comportamento que existe, tá? Quando é no eixo da linha, ele não faz essa sobreposição das margens. Então, dito isso, deixa eu trazer aqui o meu usuário para cá. Beleza? Então vamos lá. Nós falamos sobre o modelo caixa, que é extremamente importante, é simples de entender esses elementos, né? O padding interno, a borda e a margem. Tá? E você pode aplicar vários estilos em relação a isso, mas é fundamental esse entendimento para você entender como estilizar a sua aplicação na prática, porque isso vai influenciar demais a forma como você respira os elementos, né? Coloca ali um espaço entre um e outro, não fica aquele negócio grudado, as letras juntos das bordas e tal. Você quer ter esse respiro e isso é extremamente importante. Então, nós já falamos sobre seletores, nós já falamos sobre como integrar o HTML com o CSS, são 3 formas.
a tag style, a propriedade style da própria tag ou a tag link que linka para um arquivo externo. Falamos do modelo de caixa e agora eu quero falar do display. Tá? E aqui nós teremos vários desenhos. O primeiro display, o display tem a ver com como você organiza os elementos dentro de uma página. Boa parte daquilo que a gente vai estilizar tem propriedades para estilizar fonte, tamanho da fonte, cor da fonte, o tipo da família de fonte, se vai ser negrito, se vai ser itálico, tudo isso são propriedades simples de entender. Eu estou focando aqui em propriedades mais chaves, ou conceitos mais chaves, como seletores, o conceito de box model, que é extremamente importante ter esse entendimento, e agora o nosso queridíssimo display. O display vai fazer uma diferença absurda na forma como os elementos aparecem na tela, e eu quero mostrar para vocês o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, eu vou mostrar o desenho, e aí em cima do desenho a gente vai entender na prática. O display inline, que é essa opção aqui, ele vai colocar um elemento depois do outro, de acordo com o tamanho de cada elemento, seguindo o flow, né? Seguindo o fluxo aí, né? Não é um episódio patrocinado pelo Flow Podcast, mas ele vai seguir esse flow, esse fluxo de colocando os elementos um do lado do outro dentro de uma mesma linha. Então, os elementos estão lado a lado e ocupam apenas o espaço do seu conteúdo. Se o conteúdo não cabe nessa linha, ele automaticamente vai para a linha de baixo. Então, esse é o padrão inline. A gente tem um arquivo aqui só para mostrar como funciona o inline na prática. Então, eu vou abrir e você vai ver aqui, eu vou maximizar. Nós temos o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, todos seguindo ali o fluxo um depois do outro. Se eu aumentar aqui o zoom, você vai ver que ele vai quebrar a linha de acordo com o fluxo, né? No coube, na primeira linha, vai para a linha de baixo, zero problema com relação a isso. Então, vamos entender o que é que nós temos aqui, ó. Aqui, olha a diferença de você ter um espaço, ó. Quando eu coloco assim, um espaço, eu estou procurando uma div que está dentro, não, um span que está dentro de uma div. Então, se você coloca o cursor aqui, ele vai mostrar, ó, um span que está dentro de uma div. Ele vai procurar esse elemento, podendo ter qualquer elemento aqui no meio. Se você coloca assim, você está dizendo que você quer uma span que está diretamente dentro de uma div. Colocando o cursor aqui, ele vai colocar, ó, uma div que tem um span logo na sequência. Assim, pode ter qualquer elemento no meio. Colocando o cursor, ó, ele colocou uns 3 pontinhos aqui para representar isso. Quando você coloca vírgula, você está dizendo que pode ser ou uma span ou uma div. Então, você está querendo reaproveitar esse trecho aqui, que é o display inline, tanto em divs como span, ou seja, todas as divs e todas as spans dentro da minha aplicação terão o display inline, tá? E aqui, se você descer, nós temos a div como tendo a cor vermelha e um padding left de 20, a altura será ignorada e a largura será ignorada. Por quê? Porque quando você tem um elemento inline, ele só vai ocupar o tamanho que ele precisa, ou seja, ocupam apenas o espaço do seu conteúdo, não aceitando o tamanho de largura e altura. Então, se você chega para colocar uma altura e uma largura de um componente inline e não funciona, fica chateado com tecnologia, não tem vontade de cantar uma bela canção. Então, não é por culpa da tecnologia, é porque ela funciona daquela forma, né? Isso já aconteceu comigo em outros contextos, né? Achando que a tecnologia não prestava, porque eu tentava fazer uma coisa que não funcionava, mas o problema é que eu não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Mas, nesse caso, ele não vai ocupar mais do que ele precisa, vai ocupar exatamente o que ele precisa para ser exibido na tela. Então, o inline vai ignorar essas duas opções aqui, tá? O padding ele vai usar, tá? Outras informações ele vai usar, mas altura e largura não. E aqui basicamente eu fiz coloquei um span primeiro, div,
Span, div, span, div, span, div, span, div. Como todos foram marcados como inline, então nós temos aqui a sequência 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto até o 10º elemento. Então, basicamente esse foi o nosso primeiro exemplo do display inline, que é importantíssimo você entender. O outro exemplo próximo vai ser o block. O block já é diferente porque ele vai ocupar uma linha. Mesmo que o tamanho não ocupe a linha toda, ele vai bloquear aquela linha e o fluxo, o flow, continua na próxima linha que está embaixo. Então não importa qual é o elemento, se é uma div, se é um span, se é um parágrafo, se é um link, se você marca que o display daquele elemento é um display block, automaticamente ele vai ocupar a linha inteira. Para isso, nós temos aqui um exemplo chamado block.html, que também é bem simples, ó. Eu simplesmente coloquei, sendo uma div ou uma span, não interessa, aplica o display para block. Aí a mesma coisa, a div ficou com uma cor vermelha, agora a altura será considerada e a span, que tem a cor azul, vai ter uma largura de 300, que também será considerada no caso do block. Então, vamos olhar como ficou o resultado dessa página. Nós temos, ó, o primeiro elemento, ele não ocupou a linha inteira, mas independente dele não ter ocupado a largura inteira, como é block, ele vai bloquear aquela linha para somente ele utilizar aquele trecho da página. Ele segue o fluxo. Embaixo nós temos o outro, o vermelhinho, depois o azul, depois o vermelho, mas cada um ocupando a sua linha e também considerando aí o fato de que altura e largura são consideradas nesse caso. Beleza? Aqui como eu coloquei só a altura no vermelho, ele só colocou a altura e ocupou o espaço inteiro. Já no azul, como eu coloquei a largura, então o azul fica mais estreito e o vermelho ocupa o espaço inteiro. Então aqui nós temos o display block, os elementos ocupam a linha toda. Mesmo que a largura seja menor, então ele ainda vai reservar aquele espaço porque o display é block. Beleza, o próximo elemento, ou próximo propriedade do display é uma mistura entre o inline e o block. Como assim, Léo? O inline block ele vai manter os elementos na mesma linha, lado a lado, só que esses elementos podem ter altura e largura definidas, certo? Podem ter largura e altura definidas. Então, se você colocar altura e largura, ele vai considerar esses valores exatamente porque você tem um elemento inline e, ao mesmo tempo, usa essa característica do block que considera as dimensões do elemento que você colocou no CSS. Então, o inline block, que é esse outro exemplo, você vai ver, ó, que se eu colocar aqui um pouquinho menor, vai caber tudo na mesma linha, ó. Coloquei a largura, altura, largura, altura, largura, altura, ele colocou, tá, dessa forma, diferente do outro exemplo do block, e aqui todos os títulos estão com a mesma coisa, né? Agora que eu notei, ó, aqui é o display block. Aqui é o display inline block, foi o Ctrl C, Ctrl V aí, e aqui é um inline, então agora está certo. Então lá no nosso exemplo de block, ó, display block, display inline, e aqui é o inline block, você vai ver que por mais que você não tenha definido uma largura, e ele vai ocupar a largura apenas necessária para renderizar o elemento, já que tem um padding desse lado, no caso do bloco ele acabou tendo uma largura bem maior, porque ele ocupou a linha inteira, então ele acabou crescendo o documento, tá? Mas com o display inline block você consegue ter as duas características aí na mesma linha e considerar o tamanho. Beleza, falei um bocado dessas três propriedades, né? Inline, inline block e block, mas o que eu quero realmente, talvez uma das mais importantes para um layout moderno de aplicação é o queridíssimo, né? E fez uma diferença muito grande aí no CSS, é o queridíssimo Flexbox, tá? Só para descontrair, deixa eu ver se eu acho aqui uma
Deixa eu pegar aqui uma página, só para mostrar para vocês aqui. Eu acho que vale a pena a piada. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar onde foi que eu coloquei. Ah, acho que eu coloquei no Canva. Ah, fiz uma apresentação recentemente sobre arquitetura limpa. E aí, na hora de mostrar no código, eu fiz aqui um CSS, uma brincadeira com CSS. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Né? Tá aqui o nosso queridíssimo CSS. O cara fez aí uma margem top na barbicha do cara. E ela acabou descendo porque tem uma margem aqui em cima, né? Então o bigode, em vez de estar aqui em cima, veio para baixo, né? Eu não sei quem foi que colocou aí essa genialidade, mas eu peguei de alguma pessoa e nós temos aí mais uma pérola tecnológica para a gente conhecer. Beleza, vamos lá focar no Flexbox. Se você quiser pausar o vídeo, relaxar aí, pegar um café, voltar, porque isso aqui, gente, o Flexbox, ele fala diretamente. Vou colocar aqui na minha tela cheia rapidinho para você me ver de tela completa. Só para tomara que eu não esqueça, já aconteceu e eu tá gravando e esquecer de voltar para a tela. Vou ficar com o botão segurando aqui o botão. Mas o fato é que o Flexbox ele é muito utilizado na forma de estilizar a sua aplicação, seja na web, seja na sua aplicação mobile. Então, aquilo que eu vou falar para você de Flexbox vai ter, já tirei a mão aqui do botão, mas vai ter uma conexão muito direta com aquilo que a gente vai usar na hora de estilizar as nossas aplicações. Então preste atenção, treina, pega o exemplo que eu dei, faz experimentos, entende como funciona para que você possa masterizar e entender como o Flexbox funciona, porque isso tem um link com a prática muito grande e vai fazer uma diferença muito grande aí no teu entendimento como estilizar a aplicação em CSS. Não esqueci de voltar, não vou precisar regravar o vídeo inteiro, então vamos lá. Gente, o primeiro exemplo eu coloquei visual para você entender e várias fases, né? Ó, são 6 desenhos só para você entender algumas das propriedades do Flexbox. Não vou falar de todas, vou falar só de algumas. Então vamos lá. Termos do Flexbox. O primeiro termo é você tem essa caixa aqui mais externa que a gente chama de Flex Container. É esse elemento que vai ter o display flex. Então, o Flex Container, vamos supor que essa caixa aqui representa uma div na minha aplicação. Então, vou colocar aqui div, vou colocar como sendo branca. Se essa caixa aqui representa uma div, então aponta para cá, vou colocar aqui só uma setinha, pronto, ó. Beleza? Aqui nós temos uma div, significa que essa div vai ter a propriedade display, flex. Então, aqui será aplicado o display flex em cima do que a gente chama de flex container. Na hora que você aplica o display flex no seu elemento, aí você acabou de tornar esse elemento um flex container. Léo, os itens, eles também podem ser marcados como flex? Pode, você pode ter um elemento flex dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, e essa é uma forma muito prática de se organizar os elementos. Aqui nós temos os elementos que estão dentro do nosso Flexbox, que a gente chama de Flex Items, ou os itens que serão organizados. Então, Flex, ele serve exatamente para nos ajudar a organizar os elementos filhos de um determinado container, como a gente vai organizar eles dentro dessa parte mais externa da aplicação, como a gente vai organizar os elementos dentro desse componente que envolve os elementos. Né? A gente tem muito essa ideia de um container, uma tag pode ser um container para outros elementos ou outras tags. Né? A ideia de uma div, que é uma tag não visual, normalmente você usa porque você quer que a div seja um container para outros elementos e você organizar dentro daquela área da página como você vai estilizar e posicionar os elementos. E o display tem tudo a ver com posicionamento, que é uma das partes mais importantes na hora de você decidir como uma página vai funcionar. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro exemplo, o primeiro desenho para a gente entender a nomenclatura de Flex Container, que é a parte, o elemento que foi marcado com o display flex, e os flex
items, que pode ou não ser marcado com o display flex, tá? Normalmente não, na maioria dos casos. Então vamos lá. Um outro ponto específico nesse desenho, acho que só tenho essa parte aqui, é que nós temos um conceito chamado de eixo principal, que é o main axis, e o eixo cruzado, que é o eixo que cruza, né, o eixo principal. Então, por que não chamar eixo X e eixo Y? Porque a gente pode trocar o eixo principal. Eu posso dizer que eu tenho um eixo principal é o eixo vertical, ou eu posso dizer que o eixo principal é o eixo horizontal. E isso é importante porque na web, por padrão, o main axis é o eixo aqui horizontal. Por quê? Porque uma tela de computador ela é mais larga do que alta. Então acaba que esse tem mais espaço no eixo da linha, então esse é o eixo principal para uma aplicação uma aplicação desktop, uma aplicação web dentro do seu browser. Já quando você usa o celular, você percebe que a altura do celular ela é maior do que a largura. Então, no celular, o eixo principal é o eixo vertical, que é o eixo da coluna. Então, você vai ver essa diferença. No celular, por padrão, o main axis, quando você não fala nada, o main axis é o eixo da coluna, e na web, o main axis é exatamente o eixo da linha. Tá aqui, ó, a propriedade Flex Direction. Flex Direction pode ser column, row, e tem mais outras duas, né, que é o row reverse e o column reverse. Tá? Que eu não vou entrar muito no... Basicamente, ele inverte a ordem dos elementos, mas a gente vai focar mais nessa questão da linha e da coluna. Então, só para você entender que também é outro conceito importantíssimo. Além de ter Flex Container, Flex Items, você tem o conceito de eixo principal e eixo cruzado. Vamos lá para o nosso terceiro slide de desenho. Aqui a gente já tem apenas um único elemento, só para mostrar essa mudança do eixo principal, ó, em desenho. No exemplo passado, nós tínhamos Flex Direction Row, ou seja, esse é o eixo da linha, é o eixo principal. Já nesse exemplo, nós temos o Flex Direction Column, coluna, ou seja, eu acabei de trocar o main axis para ser o eixo da coluna, o eixo vertical, que significa que ficou um elemento debaixo do outro por conta dessa mudança. Já no outro fica um elemento do lado do outro por conta que o eixo principal também vai colocar os elementos alinhados nesse eixo. Tá? Então essa é uma mudança importantíssima para você entender se você quer organizar os elementos um embaixo do outro ou um do lado do outro. E é essa propriedade que vai definir qual é o eixo principal. Beleza. Feito isso, agora a gente vai passar para os alinhamentos. E nós temos aqui, acho que vários exemplos de alinhamentos, um focado no main axis e o outro focado no main axis como sendo o row e o outro no main axis como sendo a coluna. A primeira propriedade que eu quero trabalhar com vocês é a propriedade chamada Justify Content. Aí, o que é que eu quero que fique claro para você? O Justify Content sempre vai alinhar os elementos no eixo principal. Eu acabei de mostrar para você que você pode trocar o eixo principal de coluna para linha, de linha para coluna, tá? Então, o Justify Content sempre vai fazer esse alinhamento no eixo principal. Vamos supor que o eixo principal está sempre marcadinho de amarelo. O eixo principal é o eixo, nesse caso aqui, da linha, que é o padrão da web. Então, quando eu digo que o conteúdo estará justificado no início, no start, ou no flex-start, que é a mesma coisa, ele vai colocar todos os elementos alinhados no início da linha, certo? Se quando você coloca o Justify Content End no final da linha, ele vai pegar os 3 elementos que são os nossos itens dentro do Flex Container e vai colocar lá no final da linha. Quando você diz que o conteúdo vai estar justificado no centro, ele vai pegar os 3 elementos e colocar no centro, e quando você diz que quer ter um espaço entre os elementos, ele vai colocar um no início, outro ali no meio e outro no final. Se tiverem 10 elementos, ele vai distribuir os espaços para
cada um ficar exatamente espaçado com relação ao outro, que é exatamente essa forma de organizar os componentes no eixo principal, usando o Space Between. O Space Between não tem espaço antes do início da linha e nem tem espaço depois do final da linha, tá? Ele só coloca espaço entre os elementos. Nós temos agora o Space Around, ou seja, espaço entre os elementos. Então você tem aqui um espaço aqui, você tem um outro espaço na lateral desse elemento, você tem um outro espaço na lateral desse outro elemento, aqui é como se fosse dois espaços e aqui um. A mesma coisa, um espaço desse lado, um espaço desse outro. Aqui é porque eu posicionei de forma manual, né? Pode ser que dê uma diferença aí nos espaços, mas aqui é como se tivesse um espaço, aqui tivesse dois, aqui tivesse dois, aqui tivesse um, exatamente por conta do Space Around, tá? Acredito que com isso a gente tenha os principais elementos do Justify Content. Ah, Léo, e se eu mudo o eixo? Aí se você muda o eixo, aqui você coloca o Flex Direction para ser Column, agora o Main Axis é esse aqui, mas a propriedade continua sendo exatamente a mesma, que é o Justify Content. O Start, ele organiza no início da coluna, lá em cima. Aí você vai ter o Justify Content End, vai pegar no final da coluna e bota os elementos para baixo. Aqui tem uma questão importante que é o seguinte: muitas vezes o que acontece é que o elemento Flex Container ele tem exatamente o tamanho dos elementos que você colocou. Se ele tem exatamente o mesmo tamanho e você diz organize no final, ele fica parado. Organize no início, ele fica parado. Coloque espaço entre, ele fica parado. Por quê? Porque o tamanho do que está em volta é justamente o tamanho necessário para organizar os três elementos. Então toma cuidado, porque se a altura do elemento que está fora for exatamente o mesmo tamanho, essa propriedade pode parecer não fazer nenhum efeito, quando na verdade ela está fazendo efeito sim, só que é porque não tem espaço para crescer, não tem espaço para colocar entre, mas quando você tem um tamanho maior, aí sim essa movimentação vai fazer todo sentido aí na sua aplicação, principalmente quando a gente pensa em altura, né? Porque a altura muitas vezes ela ocupa exatamente o tamanho necessário. Aí a gente tem, ó, o Justify Content Center, ele vai colocar no centro ali no eixo vertical, vai colocar aqui o Space Between dos elementos e o Space Around também da mesma forma, um espaço aqui em cima, dois no meio e um espaço no final, sempre organizando os mesmos espaços do lado esquerdo e direito de cada um dos componentes. Então, aqui, essa forma como foi definido aqui, nós temos a organização do eixo principal. O eixo principal, ele vai ser usado ou organizado à disposição dos elementos baseados no Justify Content. Tá? Agora nós vamos entender que é possível também organizar os elementos no eixo cruzado. Ou seja, agora eu quero organizar os elementos no outro eixo, no eixo cruzado. Então vamos supor, ó, nós temos aqui o eixo principal como sendo o eixo da linha, o row, que é o padrão. Aí eu vou colocar aqui o meu align items, que é exatamente a propriedade para alinhar os itens no eixo cruzado, vai ser no início. Então ele vai colocar o elemento lá em cima. Beleza. O outro eu quero ainda no eixo principal, ou seja, tem um elemento do lado do outro, alinhados na linha, mas eu quero que no eixo cruzado ele coloque os elementos lá para o final. Tanto pode ser end como sendo flex-end. Então ele colocou lá no final e a gente organizou no eixo cruzado. Agora, por exemplo, centralizado, ele coloca centralizado. Aí se você quer que ele faça um stretch, né, que ele estique o elemento, então ele vai ocupar a altura inteira do seu Flex Container, né? Os itens vão ocupar o espaço do container pai. Aqui também cabe uma observação. Se você tem uma estrutura como essa e o Flex Container é exatamente do tamanho que ele precisa ser, significa que se você fizer no eixo cruzado para ele ficar em cima, embaixo, no meio ou dar um stretch, não vai fazer diferença porque o container tem o mesmo tamanho dos itens. Então, preste atenção que você precisa de fato saber o tamanho do elemento de fora para ver se faz sentido fazer esse tipo de alinhamento, tá?
Muitas vezes eu tenho um header na minha aplicação, e aí eu tenho um logo, aqui tem um texto, tem o usuário logado, e às vezes eles estão desalinhados, o logo está um pouquinho em cima, o texto embaixo, ou o contrário, e aí se eu coloco um display flex e mando ele alinhar os itens, fica um do lado do outro, fica bem bonitinho. Então aí pode ser um exemplo de como você pode alinhar os elementos, tá? Então, por exemplo, ó, só fazer um desenho aqui, ó. Imagina que você tem aqui um header, e aí eu vou colocar aqui para ele ficar branquinho, e vou tirar aqui a borda. Aí você tem, vamos supor, você tem um logo aqui da empresa, maior, você tem aqui um texto, então você tem aqui sei lá, logo, legal, e aí ele está aqui um pouco meio desalinhado aqui para baixo por causa do tamanho, e você tem aqui o avatar do usuário, que é menorzinho, e meio que ficou aqui um pouco para cima. Então, se você tem o eixo principal como sendo esse eixo aqui, tá? E você quer alinhar os elementos no eixo cruzado, que é exatamente esse eixo aqui, para que eles fiquem alinhados no centro, então você coloca o Align Item Center, que aí isso aqui vem para cá, e esse elemento fica bem centralizado aqui no eixo cruzado desse elemento. E aqui você pode até colocar um outro elemento aqui, só para você entender, ó. Você pode colocar esses dois elementos aqui dentro de uma outra div, certo? Que já está alinhado de forma centralizado. E aí você tem basicamente esse elemento e esse. E aí você pode colocar um space between, de tal forma que ele vai colocar aqui um espaço entre os dois elementos. Então você vai ter um espaço daqui para cá e daqui para cá, ó. De tal forma que ele vai colocar um espaço entre esse elemento e entre esse outro aqui. Ah, Léo, mas aqui, por exemplo, você tem espaço aqui, espaço antes. Aí você pode colocar um padding para ele não ficar grudado nas laterais. Então, eu usei aqui ó, no eixo da linha, um space between, que é o justify content, e o align item center para ele fazer alguma coisa tipo um cabeçalho aí da sua aplicação. Tá? Então, usando essas composições, você consegue organizar os elementos. Ó. A gente viu até o stretch, e aqui o contrário. Ó. O eixo principal é o eixo da coluna, e aí você usa align items starting, ele coloca todos os elementos no início, align items end coloca no fim, align items center coloca centralizado, e align items stretching, ele vai esticar os elementos nesse eixo. Léo, ainda está um pouco confuso e tal. Claro, se você está vendo pela primeira vez, vai ficar um pouco confuso, mas quando você começa a praticar, começa a experimentar, tudo vai ficando mais fácil. E aí eu acho que é o último desenho, o sexto, eu estou mostrando para você como é que a gente pode juntar as duas coisas. Por exemplo, ó, eu tenho esse flex container aqui, tá? Esse quadrado aqui de fora, pode ser uma div com display flex, e aí você foi lá e colocou, ó, display flex, justify content center, align item center. E aí um gap de 10, que é a propriedade que eu não tinha falado, para você dar um espaço entre os elementos para eles não ficarem grudados. Se você usar um gap, ele vai dar esse espaço. Ah, Léo, esse aqui é um main axis, né? Então eu quero colocar o justify aqui para ser start. O que é que vai acontecer? Então, nesse caso, você vai pegar aqui os três elementos e vai trazer para o início do main axis, já que você colocou aqui o justify content start. Ah, agora eu quero colocar o align items para ser end. Ah, align items end vai pegar esses três elementos aqui, eles vão vir aqui para baixo, porque você acabou de mexer no eixo cruzado e você está colocando no eixo cruzado. Então você poderia ficar tentando entender como funcionaria se você mudasse aqui as propriedades, e você pode fazer isso de forma prática, que é o que eu vou mostrar agora. Nós temos aqui o nosso Flex HTML, que tem aqui um container. Tá? Deixa eu abrir aqui para você ver como está bem fácil de entender o exemplo. Ó, nós temos aqui o nosso container. Deixa eu só diminuir aqui, não sei se ele está ocupando tudo, provavelmente sim. Pronto, aqui ele está normal. Vamos lá, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, ó, caixa, ele é um display flex, beleza, eu vou tirar vou comentar isso aqui,
para a gente entender o que é que está acontecendo aqui, ó. Beleza, nós temos os nossos elementos e eu vou colocar para não ser o align items normal, mas para ser o start. Então, você vai ver que ele vai colocar os elementos ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 7, né? 7 elementos. Então, vamos mexer primeiro, ó, já que o display flex e por padrão o flex direction é o row, que é o padrão, então nós estamos no eixo da linha, tá aqui os elementos. Se eu vier aqui colocar coluna, ele vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no eixo da coluna. Se eu colocar column reverse, ele vai reverter os elementos, começando com 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Mas eu vou colocar aqui para ser inicialmente row. Sendo row, o que vai acontecer é que a gente vai ter todos os elementos no início da linha. Esse é o padrão, e eu vou trazer... eu acho, não sei se eu vou ficar de um lado ou do outro, que eu vou ficar mudando aqui direto, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos mexer primeiro no Justify Content. O padrão é o Start, é o início, que ele já está aqui no início. Se eu descomentar essa segunda linha, como essa linha e essas têm conflito, mas essa que foi aplicada por último, ele vai aplicar a última que foi colocada, que vai ser alinhar os elementos no final. Então, foi lá para o final os nossos elementos. Eu posso descomentar aqui o Flex Center, que ele vai colocar os elementos no centro, e aqui nós temos um gap, né? Ó, se eu colocasse gap de 0, eles ficariam todos grudados, um com o outro. Mas só para a gente ter um respiro entre os elementos, eu coloquei um gap aqui, que aí ele aplicou um gap de 10. Nós temos aqui, o próximo é o Space Between. Lembrando que o primeiro e o último ficam grudados nas duas pontas e o espaço apenas entre os elementos, tá? E o Space Around, ele vai colocar também um espaço antes e depois, tanto aqui no início como no fim da linha, beleza? Então vamos lá, nós temos aqui um elemento, eu vou comentar essa linha, vou comentar essa. Aqui eu estou colocando coma de barra, e provavelmente o computador de vocês é o Ctrl e o símbolozinho da barra, né? Para ele comentar, eu vou comentar, vou deixar aqui o centralizado, beleza? Coloquei aqui. Vamos mexer agora no eixo cruzado. Ele está como se fosse no início, mas eu vou querer colocar no final. Então, ele vai lá e colocou no final. Por que ele colocou no final aqui? Por que deu certo? Deu certo porque eu disse que a altura do meu container é 100%, mas se eu comentar essa linha aqui, ó, não vai surtir efeito, ele vai ficar no mesmo canto, exatamente porque o tamanho, e aí eu consigo ver muito claro, assim, ó, background, color, por exemplo, essa cor vermelha não, vou colocar uma cor diferente aqui, vou procurar um azul, deixa eu ver aqui uma cor bonita, pronto, esse Deep Sky Blue. Se você colocar uma cor e você tentar dar um refresh, você vai ver que o tamanho do elemento é só esse tamanho. Então, no eixo cruzado, tanto faz colocar em cima, embaixo, no meio, porque ele está ocupando exatamente o tamanho, então não vai fazer diferença. No momento que eu digo que a altura é 100% e que o meu body vai ocupar a altura da tela, que aqui é 100 VH, ele divide a altura em 100 partes, e eu estou dizendo que ele vai ocupar 100% da altura da tela. Aqui é uma unidade absoluta e aqui é uma unidade relativa, né? Percentual é relativo a alguma coisa e 100 VH é uma unidade absoluta, assim como pixel também é uma unidade absoluta, tá? Então, nesse caso, ó, se a gente colocar aqui, só que essa unidade absoluta aqui é uma unidade relativa ao tamanho da tela, tá? Por isso que é fácil você usar ela, que ele vai pegar a altura da tela, dividir em 100 partes, e aí você consegue saber exatamente que você está ocupando o tamanho da tela inteira, tá? Então, nesse caso, o azul está ocupando o background inteiro, exatamente por isso que a gente consegue ver aqui o efeito do eixo cruzado sendo aplicado. Então, vou aplicar no centro, aí ele vai pegar no eixo cruzado e colocar os elementos no centro. Se a gente quiser colocar aqui o stretch, para ele aplicar, ele vai esticar os elementos e a gente pode usar aqui o baseline. O baseline tem a ver com tamanho com as fontes, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma fonte, por exemplo, vou pegar aqui
um texto aqui e querer alinhar com outro texto maior, digamos assim, tá? Então, se você colocasse centralizado, seria assim. Se você colocasse no final, talvez um ficasse assim, o outro assim, um pouquinho diferente. Mas o baseline, ele vai exatamente pegar aqui a base da fonte e vai fazer um alinhamento de tal forma que fique um elemento e o outro alinhado de acordo com a linha de base daquela fonte, entendeu? De tal forma que vai ficar tipo alguma coisa assim e o outro elemento desalinhado baseado na baseline. Então isso aqui seria uma forma de você alinhar no eixo cruzado a partir de tamanho de fontes, tá? Aqui não tem como mostrar porque são caixas, então o baseline não vai fazer diferença nesse cenário. Beleza? Então nós temos aqui os nossos elementos centralizados nos dois eixos, que é algo que a gente usa muito. Dentro da caixa, eu também coloquei como display flex e justifiquei, ó, no centro e alinhado também no centro. Se eu colocar aqui end e end aqui, tá? Tanto faz ser end ou flex traço end. Tanto faz, essas duas formas funcionam. O que vai acontecer, deixa eu ver aqui se eu salvei, ó, justify content end e flex end. Ah, deixa eu dar um refresh aqui. O que aconteceu? Talvez, entendi, porque o que é que acontece, ó? Na verdade, o tamanho disponível que nós temos do conteúdo é só o tamanho suficiente para mostrar, o resto tudo é padding, tá vendo, ó? Então, se você tem que entender o que está acontecendo, deixa eu até trazer a minha câmera para cá, ó. Você tem que entender o que está acontecendo, porque, ó, o tamanho do conteúdo ali da caixa 5, ó, olha que está sendo selecionado, ó, é só o tamanho para mostrar o texto. E o que nós temos de espaço ao redor é o padding de 50, por isso que a caixa ficou grande. Tá? Se a gente tirasse o padding e colocasse no tamanho da caixa, né, eu fizesse assim uma mudança, ó, eu vou colocar a altura, ó, altura de 50 pixels, vou colocar a largura de 50 pixels e vou comentar o padding. Agora sim vai fazer diferença, porque, e colocar um pouquinho maior, né, aqui, sei lá, 100, na verdade 100 e 100 vai ficar mais próximo do que estava antes. Então, se a gente fizer assim, agora sim eu consigo colocar eles alinhados no centro, na esquerda, na direita, de acordo com a necessidade, mas da forma que estava antes, com o padding de 50, eu nem preciso me preocupar em colocar display, justify e tal, porque no final das contas ele vai ficar sempre alinhado no centro, porque o padding faz com que o elemento fique exatamente centralizado. Beleza? Então, a minha sugestão aqui para vocês, o seguinte, uma outra propriedade que eu não mostrei no desenho, mas que a gente pode mostrar aqui, é, por exemplo, essa propriedade flex1. Flex1 também é muito usado, serve para você dizer que um determinado elemento ele vai crescer. Existem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode trabalhar com os números que, se você quiser, mas vou pegar aqui o elemento número 2, para que a gente possa fazer esse elemento crescer e ocupar o espaço necessário. Então, se eu fizer assim, ó, você vai ver que o elemento número 2, ele acabou crescendo. Isso aqui é usado, por exemplo, vamos supor que você, fazer aqui um exemplo para ver se vocês conseguem captar aqui a ideia, ó. Vou tirar aqui os outros elementos, vou deixar somente 3. Então, às vezes você tem aqui no elemento 1, você tem um logo, aqui você tem uma barra de pesquisa que vai ocupar até um determinado espaço, mas você quer que ele ocupe a barra inteira do header, e aqui você tem, por exemplo, o avatar do usuário com o menu. Tá? E aí você poderia pegar nesse container e dizer que ele, em vez de ser centralizado, ele vai ser lá no início para parecer aqui como se fosse o cabeçalho da minha aplicação. Deixa eu só salvar. Justify content não, aqui é center, no eixo cruzado. Então aqui no eixo cruzado ele vai para o início. Se eu salvar, você vai ver que a barra vai lá para o início e a gente poderia ter um menu, organizar um header organizado dessa forma. Você tendo aqui um determinado elemento,
você tendo aqui uma barra do meio, sei lá, com uma pesquisa aqui na sua aplicação e desse lado o avatar do usuário, tá? Seria muito legal, você poderia usar essa ideia do Flex Zoom, não necessariamente usando essa forma, né? Ah, me dê o segundo elemento de algum elemento que é marcado como caixa, né? Melhor dizendo, não é assim, né? Me dê um segundo elemento de algum elemento que está usando a classe caixa. Então ele vai procurar, aqui dentro eu tenho uma caixa, é o primeiro elemento, aqui é o segundo elemento, ou seja, qualquer segundo elemento que esteja marcado como caixa será aplicado aqui. Mas essa forma eu não acho muito didático. O que você pode fazer é o seguinte, você pode criar uma propriedade chamada crescer, por exemplo, e aí você marca exatamente onde você quer com a classe crescer, que aí fica muito mais didático dessa forma do que da outra forma, que eu só fiz mesmo para mostrar que existe essa possibilidade. Por quê? Porque antes não estava dessa forma. Eu tinha colocado um N aqui. E com o N faz diferença porque ele vai aplicar a todos os elementos pares, digamos assim, né? Ó, deixa eu salvar aqui. Você vai ver que ele vai... O primeiro não cresce, o segundo cresce, o terceiro não cresce, o quarto cresce, o quinto não cresce, o sexto cresce, e assim ele vai crescendo apenas os elementos pares. Ou, sei lá, de 3 em 3, se você quiser, entendeu? Se você fizer assim, aí ele já vai... Ó, o primeiro não cresce nem o segundo, mas o terceiro cresce, o quarto não cresce, o quinto não cresce, o sexto cresce, e aí você pode ir brincando um pouco com isso, mas na prática mesmo faz mais sentido e mais fácil de manter você criar uma classe CSS e você apontar exatamente qual é o elemento que você quer que cresça, e aí fica muito melhor você trabalhar dessa forma. Então, faz experimentos, tenta dar uma olhada em outras propriedades do Flexbox para você entender como aplicar isso na prática, e aplicando isso na prática você consegue dominar, eu diria que uma das principais formas de você organizar os elementos na tela. Léo, existem outras formas, outros tipos de display? Existem, tá? Então, eu não trabalhei muito aqui esses outros tipos de display, mas você pode olhar e ver como é que pode aplicar esses outros tipos, mas esses são os principais, o inline, o inline block, flexbox. Tem um outro que é o grid. Tá? O grid de layout também é muito usado, mas nós não vamos usar na aplicação que nós iremos desenvolver durante a semana. Então, como a gente não vai aplicar grid layout, até que eu não sei, não tenho certeza absoluta, mas se a gente for aplicar lá na hora, eu explico para vocês, mas é super simples também aplicar o grid layout aqui no CSS. Eu diria que esses são os principais que você vai encontrar. Dominando esses, você já vai ter aí uma boa maneira de organizar o seu layout, e eu diria que eu utilizo demais a questão do Flexbox, por isso que ele tem um grau de importância muito grande. Dito isso, nós vamos para o nosso a última parte da nossa aplicação, do nosso aulão aqui de CSS, que que é a parte de responsividade. Tem poucos exemplos, eu coloquei 2 exemplos de Media Query para você entender como funciona essa questão de responsividade. Eu vou abrir aqui o browser para você entender. Ó. Se eu redimensionar, aqui como eu estou com a tela cheia da minha aplicação, a gente pode abrir a ferramenta de desenvolvedor, né, aqui More Tools, né, mais ferramentas. Você pode vir aqui, ó, Developer Tools, ferramentas de desenvolvimento. E aqui você consegue, diminuindo o tamanho da tela dessa forma, ele até mostra aqui, ó, quantos pixels tem de largura, ó, 900, 800 e tal. E aí, quando você diminuir a um determinado valor, ele vai trocar aqui o estilo, e se eu diminuir mais ainda, ele vai trocar a forma, a cor, o tamanho de acordo com o redimensionar da tela aqui na minha aplicação. Como é que isso funciona? Isso aqui serve para quando você tem diferentes tipos de celulares, diferentes tipos de aparelhos, o diferente tipo de telas que vão utilizar o seu site, né? E já falando sobre isso, se você quiser simular como isso vai aparecer dentro de um iPhone, por exemplo, como isso vai aparecer dentro de um
Galaxy Z Fold ou um Samsung Galaxy A5171, ele vai mostrar como eles vão aparecer de acordo com o dispositivo. Ó. Aqui já aparece azul por conta da largura. No Pixel 7 também é azul. Já no iPhone SE ele vai aparecer vermelhinho porque tem uma resolução um pouquinho menor. Então você pode mostrar como se fosse um frame de celular e aí você pode ver como é que ele se comporta aqui, ou você pode simplesmente deixar a tela cheia e só redimensionando a tela do seu browser por aqui, tá? Ou se você coloca o browser ali sem ser em tela cheia, você também pode redimensionando o browser inteiro. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui, ó. Nós estamos usando, aí eu coloquei um body e coloquei aqui um box, que eu acho que eu posso até colocar como sendo caixa, fica melhor, que a gente está usando caixa nos outros exemplos. Então, aqui eu tenho o body, display flex, justify content center, align item center, altura 100% e a cor preta. Então, exatamente o que nós temos aqui, a cor preta do nosso background. E nós temos uma caixa. Essa caixa também é um display flex, tem justify content center, align item center, tem um pad de 20 e tem uma cor azul por padrão e o texto alinhado no centro e o tamanho da fonte de 20. Caso essa tela, né? Caso a tela que você está trabalhando tenha essa media query aqui, ou seja, isso aqui vai dizer o seguinte, ó, como é que você pode interpretar isso? Imagine que o que está aqui dentro precisa ser verdadeiro. Então, qual é o critério que ele está usando aqui? O tamanho mínimo deve ser 600. Se o tamanho mínimo deve ser 600 e você tem tamanhos maiores do que 600, ou seja, a regra é que o mínimo tamanho é 600 pixels. Qualquer coisa que passe de 600, seja maior do que isso, essa expressão dará verdadeira, porque o mínimo tolerado para que isso seja aplicado é 600 pixels, tá? Se eu colocasse max width, né, que é o tamanho, a largura máxima, melhor dizendo, aí significa que no máximo teria que ser 600, qualquer coisa menor do que 600, o que está aqui dentro será aplicado. Aqui, a forma como você vê é, tudo que for maior do que 600 pixels de largura, essa parte aqui do CSS será aplicado. E essa parte tem prioridade com relação ao que está aqui, já que você tem uma especificidade maior por conta da media query. Tá? Ah, Léo, eu tenho uma propriedade largura aqui e altura. Beleza, se você tiver uma largura e altura dentro de uma media query, será priorizado aquilo que foi colocado dentro da media query. Já esse outro azul aqui será aplicado para qualquer coisa que tem largura máxima de 400. Ou seja, qualquer coisa menor do que essa largura máxima será aplicado. Ou seja, há um gap aí entre 600 e 400 que ele vai aplicar a cor padrão, que é esse aqui. Mas se for maior do que 600, fica verde, e se for menor do que 400, inclusive 400, vai ficar vermelho. Olha aqui, ó. Se a gente for vendo aqui, bem aqui em cima, onde eu vou colocar logo em cima da minha câmera aqui, ó, vai ter ali a altura, né? A altura não, a largura. A altura é 958 e a largura vai diminuindo aqui, ó, 1100, 1000, 900, 800, 700, 700 e pouquinho, 600. O limiar, que é o tamanho mínimo, seria 600, tá? 603, 605, 600 continua ainda com a media query sendo verdadeira. 599, que é o que eu vou colocar agora, ó, 598, já muda de um para o outro, que é exatamente, ele passa a não valer mais, porque para aplicar isso aqui, o tamanho mínimo é 600. Daí para cima, funciona direitinho. Aí ele vai ficar naquele intervalo entre 600 e 400 que você tem um background color azul, que é exatamente o que está acontecendo. Se eu continuar diminuindo e ele diminuir de 400, ó, aí é 440, 420, 410, aí sim 400 em diante, ele vai tornar a cor
vermelha, que é exatamente o que nós estamos dizendo. E com isso você pode sumir uma logo, mostrar uma logo e aplicar estilos diferentes de acordo com o tamanho do aparelho. E é essa forma que você consegue trazer responsividade para o seu site, principalmente utilizando aqui a Media Query. Um outro exemplo, que é o exemplo 2, eu vou também abrir aqui no browser, basicamente é você mudar o estilo de acordo com a orientação. Léo, e como é que eu mudo a orientação aqui da minha página? Uma forma é você mostrar a ferramenta de desenvolvedor, More Tools, colocando aqui a opção de desenvolvedor. Você pode pedir para ele mostrar isso dentro de um celular e mostrar no browser, que aí ele vai mudar a orientação em relação a estar no modo retrato ou no modo paisagem, né? E se você diminuir, se a largura for maior do que a altura ou a altura maior do que a largura, ele também muda automaticamente de um modo para o outro, tá? E também você pode fazer assim, ó, com o celular aqui, se eu diminuir o zoom um pouquinho, uma hora vai aparecer a opção de rotacionar. Aí você pode rotacionar o dispositivo aqui utilizando a própria ferramenta de desenvolvedor, tá? E aí você rotacionando, ele vai mudar a cor e como ele vai mostrar aqui as informações. Vou só maximizar um pouco, beleza? E para a gente ver aqui, ó, como é que funciona a nossa Media Query, vou só mudar de box para caixa, para manter o mesmo padrão. E aqui nós temos, ó, se a orientação for no modo retrato, aí ele vai aplicar essa classe CSS. Se for no modo paisagem, ele vai aplicar essa classe CSS. Basicamente se essa expressão for verdadeira, aplique isso. Se essa expressão for verdadeira, aplique isso. Como são duas expressões mutuamente exclusivas, tá? Ou é uma ou é outra, ele vai aplicar ou a cor verde ou a cor vermelhinha e também mudando o tamanho da fonte de acordo com a Media Query selecionada. Beleza? Então, basicamente é isso. Nós temos aqui duas formas interessantes de como a gente pode aplicar responsividade dentro da nossa página e a gente vai aplicar isso na prática, olhando lá mais para frente, quando estiver na semana, estiver desenvolvendo a aplicação, a gente vai pegar todos esses conceitos e colocar de forma prática, tanto em uma trilha mais básica, que a gente vai trabalhar de forma bem mais cadenciada, ou uma trilha mais avançada, que a gente vai juntar todas as tecnologias, né? React, Next, banco de dados, Nest.js, muita coisa para a gente mostrar como uma aplicação pode ser construída. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esse aulão de CSS. Pessoal, chegamos no final do vídeo 2, vimos sobre CSS. Gente, muitos conceitos importantíssimos. Essa parte de Flexbox, de como você pode organizar os componentes na sua tela usando uma forma super flexível, muito fácil de ser usada e mais legal que você consegue transpor o conhecimento para múltiplas plataformas, tanto web como na plataforma nativa mobile com React Native. Você usa essa mesma forma de organizar as ideias. Então, estuda, tenta interagir lá com os exemplos, pega aquela imagem, os desenhos que eu fiz para você ir mexendo, tentando entender como as coisas funcionam, porque na prática, você dominando esses assuntos, com certeza as aplicações vão ser desenvolvidas de uma forma muito mais fácil. Não perca a importância das essências, dos fundamentos, que são os fundamentos que vai te ajudar a desenvolver aplicações de forma mais consciente, de forma mais rápida e com a qualidade muito melhor. Então, te espero amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para que a gente possa ir para a parte 3 de JavaScript.